السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Alguém ficou com uma dúvida, tem uma pergunta sobre a aula passada, ficou sem entender algo? A gente está online pelo Zoom e pelo Facebook. Quem quiser perguntar, fica à vontade. A gente parou na página 36 do livro O Guia para o Novo Muçulmano. Tem gente que tem ele em físico, né? E quem não tiver pode ler no PDF, que é a página 36. A gente parou no versículo do capítulo 11 do Alcorão, capítulo do profeta Hud. A irmã está falando que não está escutando. Todos estão escutando? A irmã está falando aqui. Acho que o problema no teu telefone, minha irmã, porque todos estão escutando. Deve ser um problema, alguma coisa. E a câmera está legível para todo mundo? Então, vamos iniciar a explicação. Os irmãos, inshallah, assistem a aula que é gravada, inshallah. Então, no capítulo 11, versículo 112, aqui Deus está ordenando o profeta Muhammad e as pessoas que se arrependeram, as pessoas que creram na mensagem. Então, Deus, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fala: mantenha-te firme na senda reta, como te tem sido ordenado. Fastaqim kama umirt, ou seja, se mantém na senda reta. A senda reta aqui é o caminho de Deus, o caminho dos profetas, a unicidade de Deus, o monoteísmo. Tudo isso aqui a gente pode explicar, ou seja, ficar firme na religião de Deus, ter paciência e perseverança. Isso aqui é uma ordem para o profeta Muhammad, é claro, e também para todos os crentes, como tem sido ordenado, ou seja, é uma ordem divina, um mandamento de Deus, e que também o faça aqueles que se arrependem, e não sejais transgressores. Sabeis que ele vê bem tudo quanto fazes. Ou seja, Deus está ciente de tudo que a gente que a gente pratica, que a gente faz. Então a gente parou aqui na última aula, explicamos esse versículo e agora a gente vai continuar, inshallah. Se alguém tiver alguma pergunta, ela pode deixar no Zoom ou no Facebook, onde a pessoa se encontrar. Não há problema nenhum. É que no Zoom é mais fácil de ver as perguntas. No Facebook, como tem muitas mensagens, às vezes a gente não vê. Então, como vocês preferirem. Então, continuando, o autor, que Deus o abençoe, diz: quer dizer, é um dever observar a retidão na verdade e o esforço, sem exagerar, nem transgredir. Toda transgressão, todo exagero, ou seja, todo exagero é uma transgressão. O exagero faz parte da transgressão. E a gente sabe que o subcapítulo, ou o capítulo que a gente está lendo, é o Islã é uma religião que é da moderação. Não é exagerado, como a gente explicou na última aula, e também não é o que é negligente. É um equilíbrio que tem nas crenças, nas práticas,
nas adorações, nos rituais religiosos, ou seja, tem um equilíbrio. Esse equilíbrio quem colocou o que foi Deus o Altíssimo. O ser humano não tem como ser equilibrado dessa forma, mas Deus o Altíssimo que facilitou. A gente sabe que a religião de Deus é perfeita, não há contradições, não há erros, porque vem de Deus o Altíssimo. Então, continuando, quando o mensageiro de Deus, que a paz de Deus sobre ele, estava ensinando seus companheiros um dos rituais da peregrinação, advertiu que não cometessem exageros. Também informou que esta foi uma das causas da perdição das nações anteriores sobre isso. Ou seja, o exagero. Às vezes é o exagero que, não só na prática, aquele fanatismo, mas também tem aquele exagero que a pessoa faz o que não é ordenada. Quer fazer o que? Para mais. Tudo que tu não foi ordenado, você não pode fazer. A gente deve fazer aquilo que Deus nos ordenou. E não ficar o que? Fanáticos, como tem algumas pessoas que Deus guie elas. Também informou que esta foi uma das causas da perdição das nações anteriores. As nações anteriores são o quê? Dos profetas anteriores. Sobre isso, disse: cuidado com os exageros na religião, pois isso foi o que trouxe a perdição àqueles que vieram antes de vós. Então isso aqui é um motivo da perdição, da pessoa se desviar. E também as perguntas que não são necessárias, ou seja, a pessoa perguntar bobagens, querer saber coisas que não vão beneficiar a ninguém. A pessoa que tem que evitar e ficar longe dessas perguntas também, que também há desvio. Então esse dito foi narrado pelo Ibn Majah e é um dito que é válido. O profeta, que a paz sobre ele, disse também: faz todas as boas obras que puderes. Isso aqui é uma coisa muito importante, isso está no Bukhari, ou seja, é autêntico. Faz todas as boas obras que puderes, ou seja, todas as ações boas que você conseguir fazer, ou seja, beneficiar o próximo, ajudar o próximo, socorrer o próximo, zelar pelo próximo, você deve o que fazer? O que você conseguir fazer de bom, faça para o ser humano. Então o profeta, isso é um grande ensinamento que a gente tem que sempre refletir. Aqui ele fala o que no geral, ele não está especificando muçulmano, não muçulmano, e sim o que? Todo ser humano, até os animais. Viu um cachorro, viu um gato com sede, o que te custa trazer um copo de plástico e colocar na frente desse animal? Viu uma pessoa com fome, uma pessoa sem lar, sem comida, traz o que é um prato de comida, não vai te faltar. Então, faça o bem sempre, a gente pode falar assim, sempre quando você conseguir, faça o que é o bem e facilite para as pessoas, que Deus o Altíssimo vai facilitar o que para você. Também outro dito, o mensageiro, que a paz sobre ele, explicou detalhadamente a realidade da mensagem que lhe foi revelada, a qual não exige esforço superior ao que cada um possa realizar. É uma religião equilibrada. Deus não vai te ordenar uma coisa que você não consegue praticar, realizar. Ou seja, uma carga maior do que você possa carregar. Então é uma religião que é equilibrada. Isso também, o profeta, se a gente prestar atenção, fala: faz todas as boas obras que puderes. Ou seja, ele colocou uma condição, aquilo que você puder. Aquilo que você não consegue fazer, Deus não vai te perguntar o porquê você não fez. Deus sabe a sua capacidade. Você não consegue ajudar o irmão. Por exemplo, eu consigo ajudar, vamos falar que tenho construído uma mesquita. Eu não consigo ajudar com um grande dinheiro, uma grande quantia, mas eu consigo ajudar com R$100. R$100 pode comprar, vou falar, 2 sacos de cimento. Eu ajudei. Ou até o dito que foi narrado, que o profeta falou, que é sobre ele,
que aquela pessoa que construir uma casa para Deus, ou seja, uma mesquita na terra, Deus vai construir para ele uma casa no paraíso. Isso aqui não é, irmãos e irmãs, o que às vezes as pessoas interpretam errado, que é uma casa por inteira. Os sábios, quando explicaram esse dito, falam, mesmo que tu colocar o que é um tijolo, ajudar com alguma coisa, você entra nesse dito. Esse dito também é para você. Então, o que você conseguir ajudar? Olha, eu consigo ajudar com R$100, eu consigo ajudar com R$50, eu consigo ajudar com R$1.000. O que você conseguir. Deus não vai cobrar de você uma coisa que você não tem capacidade. Então Deus é justo, mostra a justiça de Deus, a justiça divina, e também mostra pra gente aqui o que é a misericórdia de Deus para conosco. Não colocou uma carga que a gente não consegue o que? Carregar. O Islã ensina a sabedoria e a facilidade. O profeta, que a paz é sobre ele, disse, certamente Allah não me enviou à força, e nem para forçar, senão que me enviou como professor para facilitar as coisas. Admoestador. Aqui é melhor a tradução, admoestador. Para facilitar as coisas. O profeta também fala em outro dito, facilitem e não dificultem. Ou seja, para as pessoas. Tu, como divulgador, como um sheik de uma mesquita, como um muçulmano em um local de trabalho, facilite para as pessoas. Seja uma pessoa gentil. As pessoas entraram no Islã pela gentileza, pelo caráter, pela ética dos muçulmanos e não pela força. Então você tem que ser o exemplo, como os profetas eram exemplos para as nações que eles eram enviados. Então, o profeta aqui nos explica o que para a gente sempre facilitar. O que é facilitar? É uma pessoa que não é difícil de lidar também, dentro desse dito. Uma pessoa fácil de lidar. Quando tu conversa, quando tu vai negociar com ela, por exemplo, uma compra, uma venda, vai fazer qualquer negócio com essa pessoa, tu encontra ela o quê? Uma pessoa fácil, uma pessoa com mente aberta, é fácil de conversar, é fácil de negociar com essa pessoa. Então, a gente deve ser assim, como o profeta que nos orientou. Aqui esse capítulo, a gente vai para outro capítulo agora. Não sei se alguém ficou com uma dúvida, não entendeu alguma coisa, não ficou clara. E também nem para forçar, isso é importante essa frase. Ou seja, a gente sabe que no Islã não tem o que uma compulsão, ou seja, uma opressão, a gente pode falar, pessoa querer ou oprimir o próximo ou forçar o próximo a se converter. No Islã não tem isso. A pessoa tem que se converter por vontade própria. Você só é apenas, como Deus fala, para eles um admoestador. Você é apenas um orientador para eles. Você fala para eles, ó, esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho dos profetas. Deus revelou esse caminho para todos os profetas. Essa é a palavra de Deus. Esses são os mandamentos de Deus. Essas são as proibições de Deus. Esses são os limites de Deus. Tudo isso você deve o que? Orientar, divulgar, falar para as pessoas. E um dos maiores agradecimentos, a pessoa agradecer a fé, a religião, a senda reta que Deus concedeu para essa pessoa. E como vamos agradecer? Divulgando aquilo que foi nós dado, aquela graça, aquela orientação, aquela bênção, aquela dádiva, a gente divulgar e ensinar todos os seres humanos como os profetas fizeram. Eles vão se converter, eles vão aceitar a mensagem. Isso está o que? Nas mãos de Deus. Você só deve fazer o que? Aquilo que você foi ordenado. O que é? A divulgar a mensagem para todas as pessoas. Alguém ficou com uma dúvida? Que a gente vai entrar em outro subcapítulo. Se alguém tiver uma dúvida desse capítulo.
Sinta-se à vontade. Então, a religião reúne todos os domínios da vida. Esse é o novo capítulo ou subcapítulo. O Islã não é somente uma prática espiritual que é praticada pelos muçulmanos nas mesquitas, por meio das súplicas e das orações. Aqui está mostrando o quanto grande é o Islã. O Islã não é específico só dentro das mesquitas, porque infelizmente tem pessoas que pensam que a temência de Deus, a temência por Deus, é só dentro da mesquita. É só quando eu estiver dentro da mesquita. Eu preciso ser uma pessoa temente, piedosa. Quando eu saio para fora, eu posso fazer o que eu quero. Tem alguns desviados que pensam dessa forma. Eu posso roubar, principalmente de quem não é o quê? Da minha religião, da minha crença. Para mim é um incrédulo. Então eu posso roubar dele, eu posso enganar ele, eu posso falar mal dele, eu posso difamar ele. Então, isso não tem nada a ver com o Islã. O Islã não é só praticado que entre quatro paredes, como alguns infelizmente pensam dessa forma. Isso que o autor deixa claro. A pessoa deve se comportar como uma pessoa muçulmana em todos os lugares, em casa, com a família, no trabalho, no futebol com os amigos, em qualquer lugar, na universidade, o aluno se comportar o que como uma pessoa muçulmana. E a gente sabe que o profeta, que a paz sobre ele, tinha o melhor caráter. Até o Sayyidina Ali, alayhi salam, ele, contando sobre o profeta, falou, tinha pessoas que não gostavam dele. Pensavam que ele, o que? Separou as pessoas, as famílias, por causa do Islã, da religião de Deus. E as pessoas falavam muito mal dele. Esses são os incrédulos, os quraishitas. Mas quando enxergavam ele, quando conversavam com ele, não tinha pessoa mais amada para eles do que o profeta Muhammad. Agora, se a gente refletir desse dito do Sayyidina Ali, a gente vê que ele quer explicar para a gente que se não fosse a boa conduta do profeta Muhammad, se não fosse o bom caráter dele, se não fosse a ética dele, se não fosse o tratamento dele para com as pessoas não iam gostar dele. E pelo contrário, até quem não era muçulmano se apaixonava por ele quando conversava com ele, quando se sentava com ele, pela pessoa que ele era, uma pessoa positiva, uma pessoa determinada, uma pessoa que simples. Então, a companhia dele era a melhor coisa nessa vida, principalmente para os companheiros do profeta. A melhor companhia nessa vida e a melhor coisa nessa vida é permanecer diante do profeta, servir o profeta de Deus, que a paz seja sobre ele, o melhor homem que Deus criou, com o melhor caráter. O caráter do profeta Muhammad, se a pessoa ler a biografia, vai entender por que ele teve o melhor caráter. Você comparar a humanidade, o caráter do profeta Muhammad, como ele se comportava em todas as ocasiões que tem ali na biografia dele, você fala, é um homem impressionante. Até quem não é o que é muçulmano, vários cristãos chegaram também nessa conclusão. O melhor homem, o homem mais completo que existiu. Ou seja, tem pessoas, mesmo não sendo muçulmanas, mas pessoas o que? Honestas, verdadeiras, falaram o que entenderam, o que leram e falaram o que é a verdade, que eles acharam ali e não tentaram o que? Modificar essa biografia, que é clara como um sol ao meio-dia. Para quem quer conhecer o profeta Muhammad, lê a biografia dele, antes de falar sobre alguém, principalmente se esse alguém é um profeta de Deus. A pessoa deve o quê? Ler a biografia desse profeta, para depois falar. Tem pessoas que falam coisas acerca do Islã,
acerca do profeta Muhammad e nunca lê um livro falando sobre ele. E quando lê, escuta da mídia ou lê algumas postagens que fazem no Facebook e acha que aquilo é conhecimento e acaba que essa pessoa se desviando. Então, a pessoa que deve se esforçar o máximo possível para procurar o que? O guia, a orientação. Tampouco é um conjunto de opiniões nas quais seus seguidores creem. Nem é simplesmente um sistema econômico, nem somente normas e teorias para construir uma ordem social. Aqui está citando coisas que fazem parte do Islã. Mas agora a gente vai ver o que o autor quer falar com isso. Nem tampouco um conjunto de normas éticas e bom comportamento para com o próximo. É um sistema completo para todos âmbitos da vida, reunindo-os todos. Ou seja, um ciclo completo de vida para você. No Islã, tu encontra um ciclo de vida completo para você. Tudo você vai encontrar o que no Islã. Até a parte da higiene você vai encontrar. Tem capítulos, quando a gente lê jurisprudência, por exemplo, a gente começa com o capítulo da higiene. Coisas que, para outras religiões, isso aí, o que é isso? O capítulo da higiene. Eu nunca estudei isso. Eu nunca pensei que isso tinha. No Islã, até a parte da higiene nos ensina como a gente fazer a nossa higiene de forma correta. Ensina a purificação para a pessoa. A pessoa sempre ficar o quê? Pura, limpa. Manter as roupas e o corpo sempre o quê? Limpos. Então, o Islã tem vários benefícios na vida da pessoa. Ensina a pessoa os mínimos detalhes. Uma pessoa às vezes não consegue nem imaginar isso, só quando o quê? Conhece a religião do Islã. É um ciclo de vida completo para o ser humano. Allah completou esta graça para os crentes e dispôs esta religião como um sistema de vida. Disse o Altíssimo: hoje vos aperfeiçoei vossa religião, completei minha graça sobre vós e determinei que o Islã é vossa religião. Ou seja, a graça foi completada e aperfeiçoada, como a gente viu aqui, a religião foi aperfeiçoada. Ou seja, é a última mensagem, desde Adão até o profeta Muhammad. Ou seja, Adão foi o primeiro profeta de Deus. Que a paz de Deus sobre ele. Nosso pai, Adão. E o último profeta foi o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, aqui foi completada, aperfeiçoada a religião, a mensagem, com os melhores mandamentos, com as melhores proibições, na questão que te beneficia muito mais. Escolheu o melhor dia para vós, o melhor livro, a melhor palavra para vós, o melhor profeta para a melhor nação. Ou seja, aperfeiçoou e escolheu o Islã como religião. Como a gente sabe, o Islã, que significa submissão a Deus, é a religião de todos os profetas. Todos os profetas eram submissos a Deus. Todos os profetas pregaram a mesma mensagem, adoraram o mesmo Deus, orientaram as pessoas para a mesma coisa, que é a unicidade de Deus. Esse versículo está no capítulo 5, versículo 3, para quem quer olhar depois com mais calma. E também é um versículo que fala sobre jurisprudência, o começo dele. Aqui é o fim do versículo. Quando um idólatra disse, zombando a Salman o persa, um dos companheiros do profeta, veio um idólatra e está querendo zombar desse companheiro do profeta, que é o Salman el-Farisi, Salman o persa. A história dele é muito linda, principalmente para quem não é muçulmano e procura a verdade. Qual que é o caminho de Deus? Qual que é o verdadeiro caminho de Deus? As pessoas que procuram a verdadeira orientação, Salman el-Farisi é o maior exemplo para essas pessoas. Um homem que ficou anos e anos procurando a verdade. Entrou em algumas religiões procurando a verdade. O pai dele
era uma pessoa que adorava o fogo, os persas antigos. Ele viu que aquilo não era o que? Religião de Deus. Fugiu da sua aldeia, da sua família, para procurar a verdade. Até que ele achou que o Islã, que um sacerdote avisou ele que o último dos profetas virá de uma cidade na Península Árabe. E ele migra para lá, esperando esse grande profeta. E esse grande sacerdote fala para ele, você vai conhecer ele pela uma marca que ele tem em seu ombro, aqui atrás. É tipo de um carimbo, de um anel. Você vai conhecer ele por essa marca que ele tem, esse profeta. E o Salman, quando escutou aquilo, na hora migrou, trabalhou para judeus na Medina, até que o profeta chega para Medina, depois da migração. Quando ele chega na Medina, Salman fica o quê? Feliz, ansioso, querendo ver ele, tentando arrumar um tempo, porque os judeus não creram nele. Então ele tentava o quê? Arrumar um tempo para ir lá e conhecer se é esse profeta mesmo que estava escrito nas escrituras antigas. E ele sabia duas coisas, que os profetas eles não aceitam o que? Caridade. Caridade dada eles não aceitam, eles aceitam presente. Falou o profeta de Deus, isso aqui é um presente para você, eles aceitam. Mas se tu fala isso aqui é uma caridade para vós, eles não aceitam, não comem da caridade. Isso é uma das formas que ele queria testar ele. Ele trouxe um pouco de tâmaras, um certo dia, e falou ao profeta de Deus, isso aqui é uma caridade. Aí ele falou, Salman, os profetas não comemos caridade. Ele viu o que? O primeiro sinal. Depois ele tentou o que? Ver essa marca. Mas era muito difícil esse lugar. Estava coberto. E ele fazia assim, tentava ver de lado. O profeta entendeu o que ele queria. E o profeta mesmo tirou uma parte do roupão dele e falou, é isso aqui que você quer ver? Ele falou sim. Quando ele enxergou na hora, ele o que? Se converteu. Ele viu que era o profeta citado nas escrituras sagradas. Então aqui mostra pra gente que a pessoa deve o que? Procurar a verdade. Não devemos seguir o que nossos pais nos deixaram, e sim a verdade. Não é porque eu nasci em tal religião que eu tenho que seguir ela. Eu tenho que seguir a verdade, a religião de Deus, a que Deus determinou para todos, a que Deus ordenou para os profetas e para as pessoas. A gente deve adorar a Deus como Ele ordenou e não como a gente quer. Então aqui eu resumi a história dele, Salman Farisi, mas foi uma história linda. Os episódios que ele passou, foi preso, foi vendido como escravo. Tem até um pouco da história do profeta José, que apareceu sobre ele, na história de Salman. Só o que muda o que é a idade dos dois. Então, um dos idólatras começou aqui a zombar o Salman, um dos companheiros do profeta. O profeta lhes ensina todas as coisas, inclusive como defecar e urinar. Zombando. Até isso, o profeta de vocês ensinou vocês. Por isso que eu falei para vocês, o Islã é um ciclo de vida completo. A pessoa que não entende o que é o Islã, quando lê isso, capaz o que é de querer dar risada. Porque ele não entende. Ele não sabe nem o que é se purificar. Se a pessoa não sabe o que é se purificar, vai querer entender a palavra de Deus. Então, o Islã não só foca no que? Na purificação espiritual, purificação do coração, mas também a purificação do corpo. Purificação no corpo e na alma. Então, até quando a gente estuda jurisprudência, a gente estuda essas coisas.
sobre o que? Quando a pessoa vai urinar. Por que é importante isso? Porque ali a gente quebra a nossa ablução. Imagina a pessoa que não sabe essas coisas, como vai rezar perante o Senhor, que ordenou esse abdesto, essa ablução, esse wudu, você rezar sem isso. Sua oração não vai ser o que é válida, e você também desobedeceu o Senhor. Então a gente deve parar perante a Deus o mais limpo possível. Se você vai visitar o prefeito ou o diretor da sua empresa, você é um funcionário, você vai visitar ele de qualquer jeito, com um cheiro desagradável, você vai visitar ele. Imagina quando você vai parar na frente do Senhor do universo. Na frente do Senhor do universo, você vai parar para se conectar, para adorá-lo, para rezar para ele, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Como que você vai parar? Da melhor forma. Então, o que o Salman respondeu para essa pessoa? Sim, ensina-nos isso e mais. E então citou as normas do Islã e sua etiqueta no que concerne a estas duas ações citadas. Salman o que? Não ficou envergonhado. Falou para ele, sim, ensina isso e muito mais. Não só isso, e muito mais ensina. Ensina a pessoa a ser o que? Uma pessoa melhor, uma pessoa com ética, uma pessoa com caráter, uma pessoa limpa, tanto por dentro como por fora. Isso é um orgulho para nós. Não é como a gente vê, infelizmente, várias pessoas que não sabem o que nem se purificarem. A gente sabe, todo mundo concorda com isso, não precisa ser muçulmano, que a urina é uma sujeira. É uma sujeira que sai do ser humano. E também o que sai pelas partes íntimas. De trás também uma sujeira. Não tem ser humano que vai falar que aquilo é limpo. Mas muitas pessoas nem se purificam disso. Umas se purificam com papel, que não purifica. Outras nem se purificam nem com papel. Fazem essas duas necessidades e nem, às vezes, nem com papel se purificam. Então, como uma pessoa dessa quer falar sobre o que? Higiene. Então, fica o que? A reflexão para essas pessoas que não entendem, como essa pessoa que não entendeu os mandamentos, os ensinos que o profeta o que? Ensinou às pessoas. Aqui é um capítulo também, um subcapítulo que acabou. Alguém ficou com uma dúvida? Deixa eu ver aqui. Zoom ninguém tem. Nem Facebook, se alguém tiver uma dúvida, sinta-se à vontade. Aqui eu também não achei nenhuma pergunta aqui. Então, continuando, tomamos o exemplo através dos ensinamentos do Islã, não de que fazem as mudanças em geral. Ou seja, o nosso exemplo é os ensinamentos do Islã, porque as instruções do Islã, os ensinamentos, vêm de quem? De Deus o Altíssimo. Então, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso guia, para a gente o que? Seguir. Não do que fazem os muçulmanos em geral. Essa frase dá para escrever o que? Com ouro, como a gente fala os árabes, com ouro se escreve uma frase dessa. Ou seja, o Islã é aquilo que está no Alcorão, é aquilo que está na Sunna, é aquilo que Deus o Altíssimo revelou, e não o que os muçulmanos praticam. Quando a pessoa começa a entender isso, a pessoa começa o quê? A diferenciar e não criticar a religião. Eu vi um muçulmano que roubou de uma pessoa. O que a pessoa desinformada pensa? O Islã ensina as pessoas a roubar. Isso é um baita problema que tem. Não só no
Islã ou no Islã, e também em outras religiões, às vezes, principalmente a mídia. Agora vamos falar uma pessoa, quando faz um crime, eles tentam a mídia o quê? Focar na religião daquela pessoa. Isso acontece mais com o Islã, sem dúvidas alguma. Ou seja, foca na religião da pessoa e esquece o quê? O autor. O que fez o crime é esquecido. E o foco é o quê? Na religião. É a mesma coisa, irmãos, que a gente sabe que a profissão mais nobre é a profissão que é do médico. É uma profissão que é muito nobre, ajudar as pessoas, principalmente o que é na saúde. Agora, porque eu vi um médico mal educado, me tratou mal, eu vou falar que a medicina, que essa grande ciência, não beneficia a humanidade em nada, não tem nenhum proveito, nenhum benefício para a humanidade, por causa de um médico específico. Uma pessoa que é sensata pensa dessa forma. Então é isso aqui que o autor quer deixar. O Islã é os mandamentos de Deus, é os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do profeta de Deus, que não falava por capricho, a não ser aquilo que Deus o revelou. Isso é o Islã, não o que os muçulmanos fazem. Não é porque você viu um muçulmano roubar que o Islã incentiva o roubo. Pelo contrário, o Islã é a religião mais, como a gente pode falar, justa e também mais forte a questão do roubo. Você pode ler em todas as religiões qual que é a punição do roubo. O Islã não incentiva isso. Mas quem é o desobediente, quem desobedeceu o mandamento de Deus, foi o ser humano. Foi o ser humano imperfeito, porque a religião de Deus é perfeita. Não tem contradição, não tem erro. Tem sempre o que? Justiça. A justiça divina. Essa injustiça, quem que cometeu? Esse erro, essa imperfeição? O próprio ser humano. Então a gente tem que saber diferenciar entre a religião de Deus e os atos dos homens. Então, começando aqui o subcapítulo, se é um médico que pratica um tipo danoso de medicina ou um professor que tem mau comportamento, pode ser que estranhes ou que pareça ter horrível aquelas situações, por serem contrárias aos conhecimentos, informação e lugar que ocupa o profissional. Entretanto, tua boa opinião sobre a medicina não mudará, muito menos o fará com o lugar que ocupa a educação na sociedade e a civilização. Você não vai mudar uma pessoa sensata, não é porque viu um médico mal educado, um médico que quer só dinheiro, como a gente viu, infelizmente, aquela médica, acho que foi até no Espírito Santo, que acabou o plantão dela. E ela viu a pessoa que estava morrendo, precisava de socorro. Ela olhou para o relógio, falou, meu plantão acabou, e deixou. E aquela pessoa que acabou falecendo. A gente sabe, os médicos que estudaram medicina sabem isso, que às vezes 1 minuto ou segundos tu salva a vida de uma pessoa. Isso, quem estuda medicina sabe disso. E essa pessoa que nem deu bola, acabou falecendo. O governo do Espírito Santo fizeram uma obra boa, tiraram o diploma dessa médica. Mas olha para te ver, não é por causa que ela agiu dessa forma que a gente vai mudar a nossa opinião sobre a medicina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O comportamento dessa médica não tem nada a ver com a medicina, porque tem vários médicos honestos que não trabalham por causa do dinheiro, e sim para ajudar as pessoas. Então, fica o quê? A reflexão. Também observarás que esse médico ou esse professor são exemplos desaconselháveis de suas especialidades e da profissão a qual pertence. Então o erro tem em quem? Neles. Não é aconselhável para a gente seguir esse jeito que eles têm, o jeito que eles tratam as pessoas,
não é o que é um exemplo para nós. Pelo contrário, devemos avisar as pessoas a não seguir esse tipo de exemplo, principalmente os professores em universidades, explicarem para as pessoas, para esses médicos, ou quem está na educação, para os professores, ou para as pessoas que vão se tornarem professores no futuro, ensinar isso para eles. Para a pessoa o quê? Saber diferenciar entre educação e entre o professor, entre a medicina e entre o médico. E também, aumentando mais um exemplo, que não citou o autor, na religião. Religião é uma coisa, religioso ou líder religioso é outra coisa. Não é porque o líder religioso fez um grande pecado, uma grande desobediência, uma grande vergonha, que a religião é dessa forma. A pessoa tem que saber o que? Diferenciar entre religião e o líder religioso. O líder religioso é uma pessoa que é imperfeita, uma pessoa imperfeita, que tem defeitos, ou seja, uma pessoa falha, tem delitos, mas a religião de Deus é perfeita, não tem defeitos, não tem injustiça, não tem contradição, e sim é uma religião que é perfeita, porque os mandamentos de Deus são o que? Perfeitos. Então isso que a gente deve o que? Sempre refletir. Da mesma maneira, se encontrarmos mau comportamento em alguns muçulmanos, então isso não será um exemplo da realidade do Islã, senão que é um exemplo das debilidades humanas que são comuns a todas as comunidades e culturas. Isso não acontece só no Islã. A gente não vê cristão fazendo isso. Não vemos judeus fazendo isso. Isso é uma coisa o quê? Do ser humano. A transgressão, a desobediência, que faz parte o quê? Do ser humano. Quer dizer, dos maus costumes, que não tem relação com os ensinamentos do Islã, tal como o comportamento de um médico ou um professor, medíocres na maneira em que praticam suas profissões. Então, a gente deve sempre, o que, irmãos e irmãs, diferenciar. Não só no Islã, como em outras religiões. Não pode acusar uma religião inteira porque um padre fez um grande pecado, como a gente sempre vê, infelizmente, na televisão. Vai falar, não, a religião dele fala para ti o que? Fazer isso com as crianças. Não é dessa forma. A pessoa tem que ser o que? Justa também. Não pode misturar as coisas. Isso aqui é um ato dele. Não é que a religião dele o que fala para ele fazer isso. Pode ter certeza que não afirma para ele fazer isso. Então tudo a gente tem que ser pessoas o que? Justas. Tanto com a nossa religião, como respeitar a religião o que? Dos outros. Isso é muito o que? Importante. Aqui ele vai falar agora sobre as 5 necessidades básicas, que é as coisas mais importantes. A gente vai ver isso na vida do ser humano. Essas 5 necessidades básicas. Ou seja, a gente precisa disso o que? Para viver. Faz parte da nossa vida. Estas são necessidades fundamentais que todo ser humano necessita para levar uma vida digna. Se isso não tiver nas nossas vidas, essas necessidades, a gente vai ter uma vida o quê? Não digna ou indigna, vamos ter. Por isso as legislações ordenaram sua proteção. Aqui o que é? A Sharia, as leis de Deus, ordenaram que a proteção dessas 5 necessidades que todo ser humano precisa para ter uma vida o quê? Digna. A sua proteção e proibiram tudo o que está contra elas. Ou seja, protegeu elas. Na religião do Islã, essas 5 necessidades são protegidas. E também, olha o que ele fala, e proibiram tudo que está contra elas, que afeta elas, o Islã o que proibiu, para não prejudicar nenhuma dessas necessidades que todo ser humano precisa para ter uma vida o que? Honrada e digna. O Islã as protege
para que assim o muçulmano possa viver com segurança e tranquilidade nesta vida, trabalhando para a sua vida terrena e futura. Se a pessoa não tiver essas necessidades, a pessoa não vai conseguir o quê? Viver com dignidade. Não vai conseguir praticar, não vai conseguir trabalhar para essa vida e para receber o que é a recompensa na outra. Deste modo, a sociedade muçulmana vive como uma comunidade única, conectada, como uma sólida edificação, unidos uns com os outros, como se fosse um só corpo. Assim, um de seus membros sofre uma dor, então afetará todo o corpo, entrando num estado fébrile, impedindo o sono. A proteção dessas necessidades básicas são implantadas através de duas coisas: aplicá-las e regulá-las, mantê-las protegidas da transgressão e negligências. Isso aqui são os dois o quê? Essas duas coisas são as mais importantes. Como a gente o quê? Proteger essas 5 necessidades que todo ser humano precisa. Então o Islã é uma religião que sente pelo ser humano, porque é a religião de Deus, protege o ser humano, deixa ele viver uma vida social, o que? Em harmonia com os outros também. Isso aqui não é só para os muçulmanos, a gente vai ver. Isso aqui a gente deve tanto para os muçulmanos como os não muçulmanos, ou seja, os não muçulmanos que vivem com os muçulmanos nos países islâmicos. Como eu, por exemplo, sou da Jordânia. 5% da população, mais ou menos, são cristãos, mas eles têm os mesmos direitos que a gente, principalmente nessas 5 necessidades. Que a gente vai ver que a religião é a primeira, que a gente vai explicar, né? O corpo da pessoa, a razão, a família e os bens materiais. Isso tem que estar o quê? Protegido. Respeitar a religião do próximo, isso é um dever. E o Islã ensina isso. A gente vai ver como que viviam as pessoas que não eram muçulmanas, eram cristãos, judeus, como eles viviam entre os muçulmanos. Praticavam a religião deles, não eram oprimidos nem nada. Tanto no tempo do profeta, como no tempo dos companheiros do profeta. Nunca foram agredidos por não seguirem o Islã. Ou seja, cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus falou que esse é o caminho da verdade. Você quer seguir outro caminho, você tem seu livre-arbítrio. Outra coisa do corpo, que é a saúde da pessoa. E também o que? O corpo em si também é protegido no Islã. A razão, que é a pessoa ter consciência, isso também a gente vai ver com detalhes. O que significa essa razão, que aqui, como traduziu o tradutor, que Deus o abençoe, a família e depois os bens materiais. Isso tudo o que tem que ser protegido, botar dentro de um círculo e serem o que? Protegidos. Isso que ensina a nós o que? O Islã. Tanto do muçulmano como do não muçulmano. Quando fala, por exemplo, de bens materiais, quer dizer que os bens materiais só dos muçulmanos que são protegidos, e os que não são muçulmanos podemos roubar, podemos enganar. Não, é igual. São seres humanos, merecem ser o que? Honrados também. É o dinheiro deles, é o suor deles, é o trabalho deles. Tu não tem direito de pegar nenhum centavo sem a permissão deles. Então a gente vai ver, inshallah, na próxima aula, em detalhes isso, inshallah, explicando como explicou o que é o autor e também colocando alguns exemplos para simplificar o entendimento. E também aqui ele cita o que? De uma forma breve. Depois, mais para frente, ele vai citar o que? Mais exemplos e mais explicado o que? Esses assuntos. Porque a gente está indo que nas apresentações, ou seja, praticamente não entramos no livro em si. Esse livro aqui é aconselhado para muçulmanos convertidos
e também para não muçulmanos, simpatizantes, que querem conhecer o Islã, ou uma pessoa que está pesquisando sobre o Islã. Olha, eu quero escrever um trabalho sobre o Islã, meu professor me pediu na escola ou na universidade. Esse também é um livro que vai ajudar muito. Você saber o que? O básico da religião. No que os muçulmanos acreditam? Como que são as normas islâmicas? Como que é praticado isso? Isso aqui é muito importante a pessoa saber para falar o que? Com conhecimento. Por isso você deve aprender o Islã com os muçulmanos e não o que? Com os não muçulmanos. A pessoa deve aprender, a pessoa justa, que quer saber a verdade, deve perguntar o que para uma pessoa que tem conhecimento, ou um sheik, um sábio, um muçulmano, para explicar para ela a crença. E não escutar o que na mídia, ou escutar uma pessoa do YouTube que tem seguidores, fala besteira ali, e a pessoa que acredita naquilo, e fala, começa a espalhar, compartilhar, achando que aquilo está certo. Por quê? Escutou de uma pessoa que estava falando no YouTube, ou escutou da mídia ali, no jornal, que passou uma reportagem, e tomou aquilo que tem uma opinião formada, e ninguém tira da cabeça dele. Isso aí não é certo, a pessoa tem que ser o quê? Justa, quer aprender sobre o Islã, aprende com os muçulmanos, e não com os não muçulmanos. Por quê? Porque eles não vão ter o conhecimento que os muçulmanos têm da religião deles, das práticas deles, das adorações, os rituais religiosos. Então a gente deve ser o quê? Pessoas justas. Ler o quê? O que está escrito no Alcorão. Ah, no Alcorão fala tal coisa. Será que é verdade? Que versículo é esse? Que capítulo é esse? Será que está no Alcorão mesmo? Ou você está falando sem conhecimento? Porque tem vezes, a gente que divulga o Islã, eu juro para vocês, tem pessoas que chegam para nós e falam que vocês não acreditam em Deus. Eu falei, como assim, meu irmão? Eu não acredito em Deus? Falou, não, você não acredita em Deus. Vocês são ateus. Eu falei assim, como assim ateus? Falou, sim, eu estava na igreja, lá o pastor falou, o muçulmano é ateu, não acredita em Deus. E ficam com aquilo na cabeça, sem informação, sem nada. Outros falam que a gente, o que é? Politeístas. Somos idólatras. Ou seja, se a pessoa ler, pegar do seu tempo 5 minutos de qualquer livro do Islã sobre crença, vai saber que é uma religião que é monoteísta. Tenta se escrever no Google. Escreve no Google islamismo, vai aparecer que é uma das religiões monoteístas, das 3. Sempre eles colocam essa frase. Só a pessoa, o problema é que não pesquisa, ela acaba vendendo o que ela tem mais de precioso, como a gente vai falar sobre a razão, Lager, que é o que? A cabeça, a razão, a consciência que Deus te deu, o raciocínio que os animais não têm. Isso é só para o ser humano. Deus exaltou o ser humano com isso. E a pessoa que acaba vendendo essa razão, essa consciência por mínimo preço, e deixa as pessoas pensarem por ela. Fica que nem uma ovelha sendo guiada. Desculpa pelo exemplo, mas infelizmente é dessa forma. Não quer pensar, não quer aprender, quer ficar daquela forma. Aí que vem a ignorância para essa pessoa. Aí começa a criticar, começa a vir o fanatismo, não quer escutar a ninguém, já tem opinião formada. Ou seja, a mente o que fica fechada. Por isso que a gente sempre tem que pedir para Deus uma mente o que é aberta. Tu pode não concordar com essa pessoa que ela está falando para você. Não faz parte da sua crença, mas escuta. Não é você o que? Ignorar tudo. Quando uma pessoa conversar com você, tudo o que? Eu sou certo, eu sou o dono da verdade e todo mundo é errado. Se você é o dono da verdade, por que você não deixa as pessoas falarem? Porque você impede elas de falar. Então a gente tem que sempre refletir, meditar. Escutamos alguma coisa, a gente pesquisa. Não é feio isso. Um conselho que eu dou para mim e para vocês, nunca vende seu cérebro
a sua consciência, a sua razão para ninguém. Vê aquilo, pesquisa. Não seja como as pessoas que só estão seguindo, andando. Procura o conhecimento, procura saber. Deus me criou, me deu um cérebro, me deu raciocínio para mim pensar, refletir, meditar. Deus revelou a palavra, é para mim entender, é claro. Não escuta essas pessoas que falam para ti que é mistério. Não tem lógica. Se Deus te deu um cérebro, te deu uma consciência, te deu uma razão, te deu uma lógica, é para te entender. Deus não ia revelar uma palavra que a gente não entendesse. Por isso que Deus fala também com a nossa língua. Quando Ele quer descrever algumas coisas sobre Ele, Ele fala a nossa língua para a gente compreender aquilo, aquela criação. Por isso que Deus facilita para a gente o entendimento e não revelou a palavra para a gente não entender. Então por isso que a pessoa deve sempre buscar a verdade, procurar a verdade e quando encontrar, se agarrar na verdade. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Tem alguma crítica para fazer? Sinta-se à vontade. Aqui no Face não achei nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta. Esse é o livro que a gente está explicando. Guia para o Novo Muçulmano. Esse é o livro que a gente explica todas as sextas, às 8 horas da noite. Tu encontra esse livro em PDF com maior facilidade e também tu encontra esse livro em algumas mesquitas. Eles dão até de graça esse livro, se a pessoa quer em físico, né? Ela pode ir em uma mesquita e tirar o seu. É muito bom esse livro, eu aconselho, principalmente para quem se converteu recentemente. Vai facilitar muito para ele o entendimento do Islã. É básico o livro, sim. Não é um livro extenso, mas é um livro que vai te facilitar muita coisa. Principalmente o entendimento de muitas adorações, rituais religiosos e a nossa crença, que é fundamental o muçulmano saber. E a pessoa que está pensando em se converter, ou que quer conhecer mais sobre o Islã, que gostou, quando escutou pela primeira vez, também pode ler esse livro vai facilitar para ela o básico do Islã, a gente pode falar assim. Acho que ninguém ficou com uma pergunta, pelo jeito. Sintam-se à vontade de perguntar, não ficam com vergonha. Diz o Imam Shafi'i, rahimahullah, ele fala uma coisa muito bonita e sábio. Fala duas pessoas que são privadas do conhecimento. Uma é aquela pessoa que não pergunta por vergonha, sente vergonha e acaba não perguntando. Outra pessoa é aquela que é arrogante, que acha que sabe tudo. Essas duas pessoas adquirem pouco conhecimento por causa dessas duas descrições que ele citou. Então a pessoa sempre deve, o que não sabe, perguntar. Não é feio, a gente não nasceu sábios. A gente cada dia está adquirindo conhecimento, informações. Quanto mais tu lê, mais tu entende e descobre que você é ignorante. E a pessoa, sempre tem que buscar o conhecimento. Como diz o Ahmad, um grande sábio, que morreu no ano 241, e o dono de uma das escolas, de jurisprudência, ele fala: o conhecimento é procurado desde o berço, do seu nascimento, até o fim da sua vida. Ou seja, ele quer dizer aqui que não podemos parar de procurar o conhecimento até o nosso último suspiro, porque o conhecimento só traz coisas boas para a gente. Deixa o coração
cheio de fé. Quanto mais tu conhece, mais tu teme a Deus. Quanto mais informação tu tem, mais você vai temer a Deus. Tu vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então que Deus firme nossos corações na fé e guie nós para a senda reta e aceite de nós as boas ações e facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e que Deus abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós as boas obras e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e que Deus guie todas as pessoas para a senda reta, que Deus facilite a orientação para todas as pessoas para a senda reta e que Deus purifique nossos corações e que Deus afaste de nossos corações toda incredulidade, todo politeísmo, toda arrogância, toda ganância, todo orgulho e que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e que não castigue a gente no túmulo e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mártires, as pessoas virtuosas, os verídicos. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos. Inshallah até a próxima semana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.